Você sabia que a falta de planejamento é um dos grandes motivos que pode levar a sua empresa à falência? E se eu te contar que planejar não é um bicho de 7 cabeças? Então fica comigo que eu vou te mostrar 3 passos para você traçar o planejamento do seu negócio de maneira muito simples e prática. Eu sou Pablo Palomini e esse é o canal Meu Precioso Negócio. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao seu canal mais precioso. E hoje nós vamos falar de uma ferramenta poderosíssima que o seu negócio não vive sem: planejamento. E quando eu falo que não vive sem, é o pé da letra mesmo. Todo negócio precisa partir de um planejamento para que ele se mantenha em funcionamento. É o princípio de qualquer organização. Então, primeiro, a gente precisa saber o conceito de planejar, né? Basicamente, o planejamento significa definir os objetivos do seu negócio e escolher os melhores caminhos e os recursos necessários para poder alcançar esses objetivos. Daí você vê que sem um planejamento, sua empresa não consegue funcionar. Porque se não tem um objetivo, não sabe o caminho que vai seguir e nem como administrar tanto os recursos financeiros, maquinário, recursos humanos, vai ficar todo mundo perdido dentro da empresa, né? Você não vai ter uma direção para seguir. E esse planejamento, ele pode e deve ser feito a longo, médio e curto prazo. Então, por exemplo, você vai ter o planejamento da sua empresa que vai ser de longo prazo, que pode ser de 5 a 10 anos, de médio prazo pode ser de 2 a 3 anos e o de curto prazo que pode ser até de 1 ano. Além disso, é muito importante que você tenha o planejamento de curtíssimo prazo, que é aquele seu planejamento mensal, né? Então nós vamos dividir esse planejamento em 3 passos, que podem ser usados no longo, médio e no curto prazo. No passo 1, você vai definir o objetivo ou os objetivos do seu negócio, ou seja, aonde você deseja que o seu negócio esteja no futuro, se tratando de longo prazo, ou as diversas metas que você deseja alcançar, se tratando de médio e curto prazo. E se você já assistiu o nosso vídeo sobre missão, visão e valores, você já tem bem claro isso aí. No segundo passo, você vai traçar os caminhos que o seu negócio precisa para atingir esses objetivos, ou seja, as ações a serem tomadas. E no terceiro passo, você vai determinar os recursos necessários para poder colocar todo esse plano em prática. E eu tenho certeza que depois que eu te explicar esses 3 passos, você vai lapidar o seu diamante ainda mais rumo ao sucesso. Então se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e já compartilha com seus amigos para eles verem o quão precioso é esse conteúdo. Vamos então para o primeiro passo: definir o objetivo ou os objetivos do seu negócio. Quando nós criamos um negócio, nós precisamos ter claro na nossa mente aonde queremos que esse negócio chegue no futuro. Se tratando de longo prazo, por exemplo, se você tem uma loja de roupas, você pode colocar como objetivo que você deseja expandir sua marca e criar filiais por todo o Brasil. E no caso dos objetivos de curto prazo, podemos colocar como metas, por exemplo, mudar para um espaço maior, ter uma confecção própria ou faturar mais e assim por diante. Então a pergunta que você deve se fazer no primeiro passo é: qual objetivo ou objetivos eu desejo alcançar no futuro? Respondida essa pergunta, nós vamos ao passo 2, que é o plano de ação, a parte prática. Quais caminhos você deve seguir para atingir esses objetivos? E como você pode fazer isso? Vamos lá, para cada objetivo definido, você vai precisar saber o que é necessário ser feito para poder atingir esse objetivo. E é aí que entra o plano de ação, que basicamente deve ter quais as ações que precisam ser tomadas, quais os prazos para a realização dessas ações e quem é o responsável por cada ação. Então, se você quer aumentar o seu faturamento em 30%, por exemplo, quais ações você deve tomar? Você precisa vender mais, você precisa investir mais em marketing, você precisa abrir mais pontos de venda.
E quais os prazos para a realização dessas ações? Vou começar a investir em marketing a partir de semana que vem? Vou ofertar uma promoção de liquidação uma vez por semana? Ou preciso aumentar as vendas em 10% nos próximos 3 meses e assim por diante? E quem é o responsável por cada ação? Depende somente de você? Ou você tem um setor de marketing que fica responsável por realizar o tráfego pago, por exemplo? Você tem uma equipe de vendas que fica incumbida de bater as metas e assim por diante. E quanto mais você destrinchar essas ações, esse caminho que precisa ser percorrido, mais bem-sucedido e efetivo vai ser o seu planejamento. Agora só falta definir os recursos necessários para executar esse plano de ação e, consecutivamente, atingir os objetivos propostos. Aí entra o passo 3. E quando eu falo em recursos, a gente vai abranger tudo que vai ser necessário para a realização das ações. Os recursos financeiros, as máquinas, matérias-primas e os recursos humanos. A pergunta aqui é: qual recurso vai ser utilizado na realização daquela ação ou daquele objetivo? Por exemplo, você tem um restaurante e deseja aumentar a entrega de marmitas em mais 50%. Esse é o objetivo. Então você define o plano de ação. Preciso aumentar minha cozinha e minha produtividade. E para isso acontecer, os recursos que necessito são um valor X de dinheiro para fazer a obra de expansão da cozinha, tem que contratar mais um cozinheiro para aumentar essa produtividade e mais um motoboy para realizar essas entregas. Então você consegue perceber que planejamento é simplesmente você pegar o objetivo maior e destrinchar ele em pequenos objetivos, de maneira que você vai criar um caminho palpável e executável para que você consiga atingir esse objetivo maior. Não tem segredo. A partir do momento que você começa a fazer esse seu planejamento, você vai ter bem claro ali toda uma trilha para que você consiga executar o passo a passo que vai te levar com toda certeza a atingir aquele objetivo que foi proposto. Fica bem mais fácil quando a gente consegue enxergar e ver que é possível de maneira estruturada atingir qualquer meta e qualquer objetivo. Agora uma dica extra para você ter eficácia no seu planejamento. Deixe esse planejamento e essas metas bem visíveis para quem precisa executar e realizá-las, porque aquilo que a gente vê na nossa frente mesmo fica bem mais palpável e realizável, né? Comenta aqui embaixo se você já tinha um planejamento e já executava antes de assistir esse vídeo. Eu espero que você coloque em prática todos esses ensinamentos, todos esses passos que a gente aprendeu hoje sobre planejamento e me conta depois lá no Instagram como você executou e como está caminhando esse planejamento aí na sua empresa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo conteúdo precioso.